Boa tarde a todos os participantes. Estamos no nosso terceiro dia de evento, 15ª palestra, né, de 26 no total deste evento. Volto a agradecer a presença de todos, como sempre, e agradecer ao nosso palestrante de hoje, né, que é o professor Romário Gemac. Tá? Muito obrigado pela sua vontade de participar e contribuir com o evento. Bom, o professor Romário, ele colocou como título da sua palestra Serpentes Peçonhentas de Interesse Médico no Brasil. Ele vai falar um pouquinho desse tema para a gente. O Romário, ele é graduado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdade Estácio de Castanhal, né? Mestre pela pós-graduação em Biodiversidade e Evolução, né? do programa de pós-graduação do Museu Paraense Emílio Guild. Novamente, agradeço a presença, Romário. Vou deixar com você agora, tá? Lembrando que nós temos um tempo de 1 hora de palestra, tá? A todos, uma boa apresentação. É contigo, Romário. Obrigado aí ao professor Luiz, sempre me lembrando de mim aí. Obrigado pelo convite, pela participação. Já participei uma vez. Então é sempre bom estar participando desses eventos e passando informação científica para todo mundo aí. Obrigado também ao Sabil, que gostou da última vez e hoje estamos voltando aí com outro tema, saindo do tema que eles já cansaram um pouco de ouvir umas 2 vezes. Então, meu primeiro trabalho de formação de mestrado no museu foi com embriologia de uma serpente não peçonhenta. Então, foi um trabalho evolutivo, de filogenia e embriologia. Já falei 2 vezes sobre esse assunto aqui nesse evento e hoje eu vi com um negócio diferente que chama um pouco a atenção. Quando a gente enxerga o lado do médico, o sistema de saúde no Brasil, a gente já pensa na realidade que a gente está hoje. Então, achei bastante interessante a gente conversar sobre isso, até porque muitas coisas ficam meio ocultas em meio a esses assuntos, em termo populacional. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que entender em relação a esses animais que provocam acidentes com veneno, a gente tem que entender o que é um animal peçonhento. Um animal peçonhento é qualquer tipo de animal que de alguma forma produza veneno, tem uma glândula de veneno, e que por algum meio natural do seu corpo, da sua estrutura, da sua morfologia, ele consiga injetar esse veneno para que ocorra o acidente em nós seres humanos. Então, nós podemos dar o exemplo aqui das serpentes, que tem uma dentição especializada para inocular veneno. Nós temos o caso do aguilhão para os escorpiões, o ferrão para a maioria dos insetos, quelíceras para as aranhas e lacraias, cerdas urticantes para as lagartas, primeira fase da vida da borboleta, e os quinidoblastos para as águas-vivas, né? Os quinidários. Então, todos esses grupos aí são considerados animais peçonhentos, para deixar bem claro isso. Mas o que a gente tem que tratar hoje é sobre uma temática chamada ofidismo. O ofidismo envolve somente as serpentes, para grupos de animais peçonhentos. Então, a gente vai trabalhar o ofidismo aqui com vocês, porque são casos bastante relevantes, interessantes de se entender, de estudar, na verdade. A gente gosta muito desse grupo
tem medo, tem interesse em saber, então é muito interessante a gente saber sobre isso e estar envolvido com o sistema de saúde brasileiro. Primeiro, a gente tem que entender que dentro das serpentes nós temos 4 tipos de dentição. Primeiramente, a ágrafa, que está fora das serpentes peçonhentas, porque tem a ausência de presas inoculadoras de veneno. Então, são dentes quase uniformes. No caso, isso daqui eu acho que é uma Corallus hortulanus, que tem uma dentição enorme, gigante, até parece peçonhenta, mas não é. Mas são só presas sem canículos que transportam veneno para injetar numa pessoa, por exemplo. Esses animais principalmente comem bichos ou matam animais por constrição. Esses dentes meio que voltados para dentro da boca é mais para segurar a presa e ele enrolar para não ter escapatória. Tudo bem? Então nós vamos aqui para a dentição opistóglifa. Opistóglifa, esse tipo de dentição, ele não é considerado tão importante para o interesse médico no Brasil. Por quê? A presa inoculadora de veneno fica no maxilar superior, na região posterior da boca do animal, lá atrás, lá no fundo. Ou seja, essa serpente, para que caso ocorra um acidente, ela tem que morder e ir mastigando para alcançar a presa lá no final. Então, para você levar um bote de uma cobra dessa, ela tem que segurar e tentar buscar para... É muito raro acontecer de só num bote só ela conseguir injetar o veneno. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o que acontece com esses venenos, o veneno desses grupos aí, opistógrafo, e comentar um pouco por que ele não é tão importante para a medicina. Então, nós temos aí a dentição solenógrafa. A dentição solenógrafa, as presas inoculadoras de veneno estão na região anterior do maxilar superior da boca das serpentes. E são o grupo de serpentes que mais causam acidente no Brasil. Então, nós temos aí grupos de jararacas, surucucu, as cascavéis. E a gente pode ver aí que esses dentes, eles são móveis, são retráteis. Então, ou seja, esse animal está com a boca fechada e quando ele vai dar o bote, ele abre, mostra as presas, elas ficam expostas dessa bainha que protege elas e aumenta a chance de ser mais eficaz o bote. E por elas se injeta o veneno. Então, a maioria dos casos de acidentes que ocorrem no Brasil é por esse tipo de dentição aí. E nós temos também as proteróglifas, constituída pelos grupos das corais verdadeiras, Micrurus, Leptomicrurus. Esse animal, acho que chega a 1% no Brasil, acidentes por ano, ou até menos, com certeza, até menos acidentes com esses animais. Porque são animais tranquilos, animais que só vão picar se você for lá pegar, apertar o bicho. E essa dentição, ela fica na região superior do maxilar, como a da solenógrafa, só que ela é muito menor e ela é fixa, ela não é retrátil igual da solenógrafa. E esse veneno, ele é muito potente porque ele é neurotóxico, a gente vai falar um pouco lá na frente. E ainda bem que não é esse os casos mais altos de incidência de acidente no Brasil. Tá. A gente tem que falar um pouco sobre identificação de cobra peçonhenta e não peçonhenta, porque, cara, não sei se as informações valem tanto, chegam a alcançar o que a gente quer repassar para que uma pessoa não seja picada por uma serpente, porque é muito inevitável isso. A gente fala da cabeça, que o que identifica uma serpente peçonhenta é a cabeça triangular, porém, nós temos aí os boídeos, a jiboia, a corallus, que são animais que têm cabeça triangulares e não são venenosos. Então, tipo, não tem muita...
muito cabimento essa referência aí. Pode ser confundido para alguém que não sabe nada sobre o assunto. Nós temos também a fosseta loreal, essa fossa que a gente tem na primeira imagem superior esquerda, que é a fossa que ele está dizendo aí, que é um órgão receptor térmico, onde a serpente enxerga através do calor do corpo da presa e do ambiente, né? Então, isso daí define, sim, um grupo de serpentes peçonhentas, que são os viperídeos. Então, mas só que, por exemplo, um cara leigo vai ter que ir lá de perto, vai ter que se aproximar muito para enxergar, às vezes não é interessante tu tentar enxergar isso, só para quem já tem conhecimento específico e tem a técnica para que consiga visualizar isso para não correr risco nenhum. O importante disso, o que eu quero falar com tudo isso? O importante é que as pessoas, quando vejam uma serpente, não façam nada. No máximo, retirem ela dali ou chamem alguém que saiba, o bombeiro, esses caras preparados, que possam ajudar na retirada, não precisa matar, esse tipo de coisa. Mas a gente não tem que tomar livre-arbítrio para identificar e manusear a serpente, porque pode correr o risco do acidente. Então, nós temos os grupos de serpentes considerados pela medicina como botrópico, crotálico, laquético e elapídico. A gente vai falar um pouco sobre esses grupos aí. No caso, a gente está olhando aqui esses três verdes aí, botrópico, crotálico e laquético, porque são viperídeos. A maioria esses três grupos aí são todos viperídeos. O único que é separado aqui são os proterógrafos, são os elapídicos, beleza? Mas e os opistógrafos, que tem a presa lá na região posterior da boca? Por que eles não são tão considerados de interesse médico assim? Porque é o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, uma espécie, que é o Opistógrafa Oxybelis fulgidus. É um animal arborícola, bonito, se alimenta basicamente de pássaros. E é um animal que, quando ocorre o acidente, que é muito difícil de acontecer, é quando a pessoa vai querer manusear ou passar perto e ela morde e mastiga tentando alcançar a presa lá atrás para inocular o veneno. Esse veneno, ele no máximo vai dar um edema, no máximo vai dar uma febre na pessoa, dor no local e um inchaço. Como a gente pode ver aqui nessa espécie de coral falsa, Erythrolampius aesculapi, que é um animal também opistógrafo, que tem esse tipo de reação do veneno. O inchaço no local, edemas, que é sangue preso ali no tecido. E tipo, você não tem risco de morte. O único caso que aconteceu de óbito por conta desse grupo de opistógrafo aconteceu com a Philodres. Philodelphus, que foi por um caso característico, que no caso foi uma criança. Uma criança que tem a gente está falando aqui a diferença de um adulto que tem uma massa corpórea muito maior do que de uma criança. Então, a ação do veneno pode ser prejudicial se é uma criança. E isso se ela tiver algum tipo de reação alérgica sobre a substância. Aí ocorre o choque anafilático e pode sim levar a óbito. Então, para a medicina, não é interessante eles criarem o soro antiofídico para esse grupo, porque não é o caso para alta incidência de casos no Brasil, e o veneno não age tão agressivamente quanto os outros. Então, para termo de economia, porque se gasta muito para utilizar uma serpente para fazer o veneno, a gente vai falar muito bem sobre isso mais lá na frente, e não é interessante para economicamente e dentro da medicina também criar soro e tratamentos para antiofídico, de soro antiofídico para esse tipo de grupo opistólico.
Então, a gente entra no primeiro grupo dos botrópicos, que são as jararacas, gênero Botrops. No caso, essa serpente aqui é um juvenil da jararaca que ocorre aqui na nossa região norte, conhecida como jararaca do norte, comboia, às vezes até é chamada de surucucu, que essas nomenclaturas populares às vezes complicam na identificação de quando ocorre o acidente para o atendimento médico. Então nós temos aí um animal que tem uma peculiaridade quando é jovem, que é a ponta da cauda ser branca, que a gente chama de engodo caudal, no qual esse bicho fica enroladinho ali, parado no ambiente, e fica mexendo essa ponta do rabo, mimetizando um verme, atraindo principalmente, que é a alimentação de forrageamento desses caras, principal nessa época são os anfíbios pequenos. E atrai os anfíbios através dessa cauda branca, imitando um verme, e acaba abocanhando esse anfíbio, esse sapinho. Então nós temos aqui, a gente pode ver na imagem B aqui, a fosseta loreal, que é marcante dos viperídeos, entre o olho e a narina, e o olho elíptico vertical. Tá bom? Então nós temos aqui o adulto. São animais assim que a gente... Ele vai atrás da pessoa? Não vai. Ele não tem essa intenção ali. São animais... O grupo viperídeo são animais que... Não, principalmente das jararacas e cascavéis, são grupos bastante agressivos. Porém, ele não sai correndo atrás de ti em nenhum momento. São animais de espera na sua caça. Eles entram num lugar se colocam num lugar de emboscada, tipo raiz de árvore, encostado em algum canto, rocha, tal, por onde possa passar um roedor que nessa fase adulta é a alimentação principal. E fica só esperando acontecer o acaso, né, de algum animalzinho desse, um mamífero, pequeno mamífero, passar por perto e ela injetar o veneno e esperar ele morrer. Esse animal injeta o veneno, esse roedor anda alguns metros ainda até bater o efeito do veneno para a morte, e ela vai tateando com a língua o olfato, o cheiro desse rastro desse bicho, até onde ele morreu, de certa forma, para poder se alimentar. Outra espécie que é da nossa região, que é uma das espécies mais bonitas que eu acho, na minha opinião, é a Botrops sibilineatas, que é uma serpente arborícola, que no caso, se fosse causar acidente para o ser humano, seria nas regiões, nos membros superiores da pessoa, porque é um animal arborícola, se alimenta de pássaros, principalmente. Então é um animal que eu nunca vi em vida, mas eu já vi só preservado na coleção do museu. E é um animal bonito ali no pote com álcool. Imagina a vida real. A gente vê que as escamas dele tem umas listrinhas no centro de cada uma, que é chamada de quilha, isso é determinante também dentro dos viperídeos, a quilha na escama. Mas logo a gente volta a falar. Identificação é algo muito específico e técnico para quem sabe. A gente não precisa ir lá determinar isso. Então tá aí, um animal lindo, bonito. Fosseta loreal presente, como em todos os viperídeos. E como eu falei, é um animal arborícola. Outros grupos botrópicos que eu coloquei aqui para a gente não deixar passar batido, que são jararacas do sul e sudeste do Brasil. A Botrops jararaca, que é muito famosa na região sul e sudeste. O Instituto Butantan utiliza muito e cria muito elas lá, cultiva muito elas para a extração do veneno. A Botrops jararacuçu, que é um animal que tudo que termina com açu no fim é porque é um animal muito grande. Então, é um animal de grande porte para esse grupo. Um animal muito grande, injeta muito veneno também. Então, a gente tem que determinar esse tipo de característica, por isso que a pesquisa é importante dentro dos grupos, para determinar tal metodologia de prevenção, de atendimento ao acidente, levar em consideração o tipo de veneno,
o porte do animal, a quantidade que ele possa ter injetado para regular o soro antiofídico na hora da aplicação. Então, nós temos essas duas no sul e sudeste do Brasil. E nordeste, nós temos aí a urutu, conhecida como urutu, a Botrops alternatus, e a Botrops homogene, que é a caiçaca. Esses animais que eu acabei de citar aqui para vocês são animais que são os mais comuns que causam acidente nessas regiões. Então, a gente não poderia deixar eles fora disso, a gente está falando a nível do Brasil. Mas eu enfatizo bastante a nossa região porque a gente vivencia, a gente pode vivenciar um contato com esses animais aqui. Crotálico. No crotálico, a gente só tem uma espécie que ocorre no Brasil, Crotalus durissus, espécie de cascavel. São animais que têm fosseta loreal, conhecida também como jararaca, cascavel de 4 ventas, porque ela tem uma fosseta loreal bem expressiva e as pessoas popularmente enxergam ela, visualizam ela e falam que ela tem como se fosse 4 ventas, 4 narinas. Só que um par é a fosseta loreal e o outro par é a narina, né? O diferencial desse grupo é que eles têm chocalhos, o guizo na ponta do rabo. Quanto maior o guizo, mais velha a serpente é, porque a cada muda da serpente aumenta um anel no guizo. Esse guizo, ele sacode quando uma presa está chegando perto, na verdade, uma ameaça para ela quando está chegando perto, porque ela vai balançar dizendo, olha, é perigoso chegar aqui perto. As jararacas também fazem isso. Por exemplo, a Botrops atrox, a jararaca do norte da nossa região, as nossas florestas densas que a gente tem aqui, a gente ouve quando a gente chega perto de uma jararaca o balanço das folhas, que ela bate a ponta da cauda nas folhas e faz um barulhozinho alto que dá para a gente identificar que pode acontecer algum acidente por conta de jararaca, se a gente não estiver visualizando ela. Esqueci de dizer também que as jararacas, para acidentes, elas podem estar em níveis diferentes no lugar que possa ocorrer acidente. Pode estar no chão mesmo, esperando uma emboscada, e acidentalmente você pisa perto ou pisa em cima dela. No caso desses grupos, eles podem também dar um bote chamado de bote seco, que é um bote no qual os dentes retráteis não saem. Ele só dá um bote para assustar, para evitar de gastar energia, porque tem um gasto de energia para produção de veneno, então ele não quer gastar veneno à toa, ele quer gastar veneno para se alimentar. Então, às vezes, ele dá um bote seco, a jararaca dá bote seco para só espantar e não ocorre o acidente. Mas tu não quer tentar ver isso acontecer, não. Então, nas cascavéis isso pode acontecer também, porque existe consumo de energia na hora de produção de veneno, então ela não quer gastar energia nisso. Então, o grupo crotálico é esse, simplesmente. A gente vai falar um pouco mais sobre o veneno depois. Então, nós temos aí o grupo laquético. O grupo laquético constituído atualmente por uma única espécie aqui no Brasil, a Lactens muta, conhecida como surucucu de fogo, surucucu pego de jaca, que é um animal extremamente lindo, que eu nunca vi na vida real, e é porque ele é muito difícil, é considerado um animal bioindicador, ou seja, a gente só encontra ele em área preservada, sem ação humana nenhuma, ele não gosta de ficar perto de barulho, de lugar que não é preservado. E isso acaba tirando um mito de muita gente. A gente vê muita gente por aí falando, nossa, vi surucucu aqui, matei uma surucucu ali e tal. E às vezes são outras espécies, como por exemplo a salamandra, a epícrates. Nós temos a Chironius escurrulus também, que é um bicho vermelho e tal. E esses bichos sempre confundem com esse carinha aqui. Esse animal é do grupo Viperídeo também. Fosseta loreal bem evidente, eu acho que tem outra foto aqui para mostrar para vocês. São animais, considerada a serpente
a maior serpente peçonhenta da América Latina. Então, esse bicho chega a alcançar 2 metros de comprimento. Eu acho que até 2,5 metros de comprimento. Então, é um animal muito grande. E a gente vê aí que ele tem umas escamas bem modificadas e duras que dá a expressão do seu nome popular de pico de jaca. Que o couro dele, as escamas dele assemelham-se àquela casca da jaca. Grupo elapídico. O grupo elapídico, a gente pode fazer uma certa reflexão sobre esse grupo. Porque são um grupo das corais verdadeiras. E a única informação importante de educação para esses bichos aqui que eu acho interessante é não chegar perto em hipótese nenhuma. Porque o animal é perigoso, mas ao mesmo tempo é inofensivo. Então ele só vai atacar se caso você tiver descalço, pisar nele, pegar ele na mão. Pode acontecer um acidente. E além do mais, a gente tem que sair daquele padrãozinho de só existir a coar, faixas pretas em voltas por vermelho, branca e tal, pretas em volta de branca, esse padrãozinho de coloração, porque a gente está vendo aqui essa imagem explícita de mostrar a variação que tem de padrão de coloração para o grupo dos elapídeos, do gênero Micrurus e Leptomicrurus. Então, olha a variação que tem aí de cores e padrões de cores, de bandas de cores. Então, é bem louco isso. Então, a gente não tem que levar em consideração o padrãozinho normal. Então, a gente tem que se afastar também até das falsas. Você não vai conseguir identificar tão facilmente assim. Um dos tipos de identificação de uma coral falsa e uma verdadeira é o tamanho do olho, que o da verdadeira é muito menor. Só que tu não vai lá de pertinho comparar o olho de uma com outra, de jeito nenhum. É o que eu falei anteriormente. Então, é um termo que a gente pode até educar as pessoas, assim, em geral, pelas serpentes, né? Não chegar perto de nenhuma forma para evitar acidente. Se a gente sabe que existe grupos peçonhentos, a gente tem que evitar os acidentes. Então, eu separei um grupo que ocorre aqui na nossa região e eu acho muito bonito, e ele chega assim, eu acho que é uma das maiores micrurus que eu já vi. Chega até 1,5 m, eu acho. Que é a Micrurus surinamensis. É um animal bastante grande, robusto, e que é um animal assim que eu já vi e que já me deu medo só de ver. Então nem chegue perto mesmo de coral, mas deixa o bichinho ali na vida dele, tranquilo, para não ter problema nenhum para ninguém. Tá. Agora a gente vai começar a falar de números. A gente já conheceu os grupos em geral. O que já aconteceu aí nos anos de 2018 e de 2019, que a gente ainda não tem dados para 2020, até porque a gente está no início e no meio de uma pandemia, que é mais louco ainda. Então, aí, para o Brasil, em 2018, ocorreu 26.431 acidentes no Brasil inteiro. Eu coloquei aqui no Pará de 2019, 8.420, porque eu não consegui encontrar do mesmo ano ali, 2018, para fazer uma comparação por região dos dados aqui pelo Sinan. Mas eu consegui de 2019 e depois eu fui ver que esse quadro de acidentes aí no Pará, ele se mantém aí nessa volta de 8.000. E a maioria, 70%, é de casos de bootrópico. Então, eu separei esse trabalho, que é interessante, que ele pega um período de anos de 2010 a 2016 e dá dados interessantes que a gente pode observar do que acontece de acidentes. Só que não no Brasil inteiro, porque eu quis um dado mais atual, mas sim a gente pegou uma região aqui, uma mesorregião do Baixo Amazonas, que inclui essas cidades aí, 13 cidades. No caso aqui é Almerim, foi até a cidade onde eu nasci. Então vamos lá. Número de casos por sexo durante o ano de 2010 a 2016. A gente está falando aqui. Então, acontece muito mais casos de acidente com sexo masculino do que feminino. Com certeza isso é por conta de que o homem
tem mais homem do que mulher trabalhando na zona rural, em lavouras e plantações, etc. E na maioria dos casos, os acidentes acontecem nesses ambientes. E por conta disso, com certeza, os homens têm se acidentado mais. Então, nós temos aqui o número de casos por faixa etária. Os acidentes ocorrem aí em torno de... A maioria dos acidentes ocorrem em torno de 19 anos a 55, por exemplo. Então, essa é uma faixa etária aí de uma atividade trabalhista para a gente comparar com os casos de acidente. É uma atividade trabalhista de 19 aos 55, aí até perto da aposentadoria. Dá para entender por que ocorre esse acidente, que são na zona rural. Número de casos por período do ano. Então, a gente está falando aqui, isso aqui não é só um ano, a gente está comparando todos esses anos de 2010 a 2016, mostrando que os acidentes, na maioria dos casos, acontecem no período de janeiro até junho, meados de julho, de mais ou menos, até junho, porque é o período que o índice de volume fluvial acontece com mais frequência para a nossa região. Então, tem muita chuva, então as serpentes elas procuram abrigos. E os abrigos geralmente são em locais muito fechados, como numa plantação debaixo de arbustos, pedras, alguma coisa assim. Ou às vezes migram quando estão perto das cidades para entulhos que a gente deixa em algum lugar. Lugares que mantêm uma temperatura adequada para o corpo dela, porque são animais ectotérmicos, então eles se igualam à temperatura do ambiente. Então eles precisam de um ambiente adequado, com temperatura adequada para manter seu metabolismo ativo. Número de casos por gênero de serpentes. Então, a maioria dos casos, dentro dos casos que a gente fala de botrópicos, nós temos as bótropes, um gênero de serpente que mais causa acidente, ou seja, as jararacas são as que mais causam acidente. Em segundo lugar, vem as surucucus, surucucu pico de jaca, lá que se multa, que mais causa acidente. Depois vem as cascavéis e, por último, as micruras. A classificação dos casos quanto à gravidade. Por que o índice grave é muito menor em relação aos outros? Porque a incidência dos casos dos grupos de serpentes que tem uma toxina muito mais potente, prejudicial, que ataca o sistema nervoso da pessoa, é de um índice muito menor relacionado, por exemplo, com as picadas de jararacas, que são do grupo mais moderado. Ou com veneno, ou você, como a gente diz aquele ditado popular, ou você aleja, ou você morre, ou você aleja. Só que na maioria das vezes tu vai ficar sequelado aí, mas dificilmente tu vai morrer com o soro tiofídico que a gente tem hoje. Só se tu estiver muito isolado e o veneno chegar a um estado crítico e sistêmico no seu corpo. Então, a evolução dos casos. O índice de evolução a óbito é muito baixo também em relação à cura, porque a gente tem soro botrópico e a maioria dos casos são com jararacas que não matam tanto. Muito, muito dificilmente uma pessoa morre com jararaca. Aí, na maioria das vezes, tem muitas vezes as pessoas morrem, só que não tem confirmação nenhuma se a pessoa morreu majoritariamente com a picada, com o acidente da serpente. Então, o que é confirmado é que é mais fácil a gente chegar à cura na evolução do ataque do que chegar a óbito. Tá, então a gente vê todos esses dados aí bastante importantes para esse trabalho de Silva e colaboradores. Deixa eu ver que horas são. Tá. E a gente pode ter uma noção do que pode acontecer em relação aos acidentes no Brasil. A gente pode fazer uma correlação, sim. Então, em todo o Brasil, com certeza, cerca de 70% no Brasil são casos de botrópicos, mais para o gênero de bótropes das jararacas, que
estão em lavouras, como a gente pode dar o exemplo aqui, na nossa região, tem muita plantação de dendê. Aqui mesmo em Concórdia, Tomiaçu, são regiões que têm bastante plantação de dendê, aqui em Tailândia também. E as jararacas, a Bothropsis atrox, elas estão aqui, ó, nesses galhos aí, nesses ramos dessas palmeiras, bem alojadinhas nesses lugares, um ambiente bem tranquilo, que às vezes ocorre a ocorrência de alguns roedores, estão pelo chão também, debaixo desses entulhos ali, aquelas palhas ali embaixo. Então, acontece muito acidente nesses ambientes aqui no Pará, porque o cara está lá cortando as palhas do dendê e acaba, por algum motivo, chegando muito próximo da serpente, sendo picado no membro superior, ou se não tiver de bota, ou algum utensílio de segurança ali na região do pé ou da panturrilha, que é onde acontece bastante os acidentes com esses bichos. Voltando a dizer, a maioria dos casos são em áreas rurais, em plantações, em lavouras. Então, é importante levar essa consideração que, no caso, por exemplo, se a gente comparar com o elapídio fica meio que enterrado, próximo de rios, que é uma coral verdadeira, que estou falando aqui. Pode estar ali enterrado no substrato, a gente precisa desenterrar para tentar encontrar o bicho às vezes. Algumas vezes a gente encontra ele no ambiente normal, visível, mas geralmente ele está ali, ele consegue se enterrar, viver pelo submundo do terreno e tipo, precisa lá desenterrar e pegar ele para ser picado. Então é muito difícil. Ou tu tem que pisar num bicho ou tentar pegar acidentalmente. Tem um caso de um acidente com um cara bêbado, tem até um vídeo que vazou de um cara bêbado, se eu não me engano, era uma Micruziboboca. Ele pegou ela, a serpente, e até então ela não tinha mordido ele, mas várias vezes ele estava segurando, dava para ver que ele fazia umas pressões assim na mão, apertando. Era o momento que ela atacava e mordia. E passou alguns minutos, sei lá, cerca de 30 minutos, o cara já estava inconsciente no chão, paralisado, e veio a óbito. Negligência total, né? A pessoa que está alcoolizada, sem noção nenhuma do perigo, pegou e foi picada e não teve o que fazer, uma toxina neurotóxica. Mas é isso. Soro antiofídico. O que é interessante a gente falar de soro antiofídico são dos institutos que trabalham com isso no Brasil, que é o Vital Brasil. Nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, o Vital Brasil fica no Rio de Janeiro, e a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, que fica em Minas Gerais. São os três institutos que fazem a produção do soro antiofídico e que tem bastante importância para a pesquisa dentro desses grupos de serpentes peçonhentas. Bastante influência, principalmente o Instituto Butantan. Então, como é que ocorre a produção do soro antiofídico? Primeiro, os caras ali, para que esses institutos têm tantas espécies de jararacas armazenadas num local, numa coleção e cultivadas para a extração do veneno? Por que isso acontece? O soro que é dado, um exemplo aqui, o soro que é dado para um ataque de jararaca, ele é chamado de antibotrópico pentavalente. Ou seja, são 5 tipos de proteína de enzima de veneno de jararaca, de 5 jararacas diferentes, composta como se fosse um blend de um soro, para dar suporte a um acidente. Por que isso? A gente tem que entender que o veneno muda de espécie para espécie de acordo com o seu forrageamento, de acordo com a sua alimentação. Então, ainda tem a idade. A idade do animal, o juvenil, ele tem um veneno específico para as presas que ele come naquele momento, que são a maioria dos casos são anfíbios, e quando ele é adulto, o veneno se modifica mais ainda para que consiga ser eficaz nos mamíferos que ele possa comer, nos roedores. Então, de acordo com essa variação na mudança do veneno, de acordo com a variabilidade genética aí de cada espécie de serpente,
foi selecionada das mais de 30 espécies que ocorrem de jararaca no Brasil, 5 espécies que compõem o blend do antibotrópico pentavalente. Que se você, aqui no Pará, for mordido por uma Botrops atrox, que é a jararaca do norte, esse blend de pentavalente antibotrópico vai conseguir suprir as necessidades evitar com as reações desse veneno. Então, a gente olha aí o que é importante esses institutos, as pesquisas científicas em termos desse assunto, para que isso ajude na medicina. E isso também isso está ajudando também no mundo todo contra o coronavírus. Está falando de ciência, de pesquisa, de institutos com apoio governamentais, de bolsa, de tempo, de pessoas qualificadas, dando suporte a toda essa pesquisa. Então, a gente tem que pensar isso bem, a gente pode até refletir um pouco isso lá na frente. Então, nós temos aqui, eles extraem o veneno dos animais, assim como a gente, quando a gente vai extrair um dente, as serpentes não querem se incomodar. Então, a gente pega ali, por exemplo, uma Botrops jararaca, lá no Instituto Butantan, tiram ela do local dela e colocam ela num barril por 10 minutos com gás carbônico. Ela adormece e aí ele faz a retirada do veneno sem que ela se fira. Ainda dá um desinfetante na boca dela para não ter infecção nenhuma bacteriana. Então, é um tratamento bastante bom e que não agride nem estressa o animal. Extrai o veneno, então depois eles preparam esse veneno, desidratam e preparam a proteína para aplicar em uma quantidade específica e determinada, bem menor, no cavalo. E animais tem que ser um animal dócil, né, para a gente ter controle depois da retirada do sangue desse animal. Então eles adicionam esse veneno no cavalo em baixa quantidade, porque o cavalo também é preferencial, porque ele tem uma resposta de leitura desse veneno imunológica muito mais rápida. E depois eles retiram o sangue, cerca de 6 litros de sangue desse animal, para retirar a parte do plasma e retirar os anticorpos para a produção do soro. Esse processo inteiro de pesquisa, de preparação e de uso do soro é muito caro. É muito caro mesmo. Chega a cerca de milhões a chegar para... Do início até então, para fazer a produção do soro, eu acho que uma pessoa gasta milhões em estudos para poder ter encontrado o modo de produção do soro para depois ajudar assim na medicina. Mas vale a pena, de acordo com o contexto médico? Vale a pena. É importante. A gente pode discutir isso depois com outro assunto bastante importante ali na frente. Então, nós temos aí o soro antibotrópico pentavalente, que indica aí, ó, jararaca, jararacuçu, tuçu, urucucu, comboia, atende qualquer tipo de jararaca aí. As doses variam de acordo com a gravidade, de acordo com o tanto de venenos. Aí esse veneno que ele pode esse veneno da jararaca, ele pode ser proteolítico. Ele é proteolítico na maioria dos casos, ou seja, ele digere o tecido da pessoa, ele cria edemas musculares, ele pode ser anticoagulante e coagulante também. Então você pode sangrar pelo local da picada ou por algum ferimento recente que tu tiver ali, ou também você pode coagular o sangue, formando os edemas feios e obstruir seus vasos sanguíneos e romper seus vasos, formando enguemas, equimose também. Então, em alguns casos, é muito difícil desse veneno alcançar a musculatura do miocárdio, né? Que pode dar parada cardíaca. Mas, como eu falei, esses acidentes com jararacas, ele ocorrem, como se diz popular, ou mata ou aleija. Vai ter uma sequela de alguma forma. Já vi algumas pessoas, eu conheci uma pessoa que levou uma picada de uma jararaca no dedo, na mão, em que a toxina digeriu a cartilagem do dedo e não tinha um movimento certo no dedo. Então, é isso aí para esse grupo. Então, nós temos aqui outro tipo de soro, que é o soro antibotrópico pentavalente e o antilaquético. Será que por que tem esse soro?
se a gente está querendo só focar nos ataques com a jararaca. Porque, assim, quando uma pessoa chega acidentada com o médico, ela não sabe identificar, ela pode falar que é uma surucucu e não é uma surucucu às vezes, pode ser uma jararaca. Então, se o cara chega lá com o médico e fala, cara, é uma jararaca, eu tirei fotos daqui, então ele vai tomar um antibotrópico pentavalente. Mas se ele chega lá, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma surucucu. O médico não vai arriscar, se ele não tem foto e nada, nenhuma evidência, ele não vai arriscar dar o antibotrópico se caso fosse uma surucucu, não ia fazer efeito. Então, tem o pentavalente, é outro blend aí junto com o antilaquético, que pode suprir, mas também, se for uma jararaca, ele não é tão rápido e eficaz quanto só o soro antibotrópico. Tudo bem? Então, nós temos aqui o soro antiofídico anticrotálico. Tá, deixa eu voltar aqui a um ataque de uma surucucu, é uma toxina neurotóxica, no qual no local não vai ficar nada feio, como se fosse como numa jararaca. Numa jararaca fica um negócio totalmente terrível, negócio de aquela necrose feia, com endemas sanguíneos feios ali, uma expressão do acidente muito, muito horrível de se ver. No caso dos acidentes com surucucu, não fica nenhum resquício do acidente ali, a não ser a perfuração, mas depois vem os sintomas que são mais neurotóxicos, que também a paralisia, a pitose da pálpebra superior, que a tua pálpebra vai ficar um pouco fechada assim, e vem a turbidez nos olhos, da visão, vem a paralisia muscular, que no caso que pode acontecer na paralisia do músculo do miocárdio, que pode levar à morte também. A paralisia do rosto também da pessoa. Então são sintomas assim, até formigamento no corpo inteiro, porque a gente se trata aí de ação no nosso sistema nervoso. Então vai meio que afetar algumas partes dos nossos sentidos. O anticrotálico, que é para combater as cascavéis, então é muito fácil, acho que na maioria dos casos, tratar esse acidente como esse, de identificar ou diagnosticar para poder passar o soro, porque a cascavel tem um chocado. Então, de qualquer forma, ela vai ter o guiço para avisar, a gente vai conseguir enxergar isso. Então, quando acontece os acidentes, ele é totalmente igual inicialmente ao da surucucu, porque não causa nenhum efeito fora ali terrível, igual da jararaca, mas ele também causa paralisia nos músculos, pitose da pálpebra, turbidez da visão e esses efeitos nervosos que dá na pessoa. Um exemplo também de característica que pode ter de sintoma é a urina ficar escura, porque ela pode chegar à falência dos rins, a ter uma complicação crônica dos seus rins aí. Então, é um animal bastante perigoso, mas porém são poucos casos de acidente com ele, até porque ele avisa quando a gente está chegando perto. Então nós temos também aqui o antibotrópico pentavalente anticrotálico, porque tem essas dúvidas ainda, se caso a pessoa não saiba que é uma jararaca, a mesma coisa, que é uma cascavel, a mesma coisa que eu falei ali no antibotrópico com laquético, mesmo contexto que a gente pode colocar aí. Então é interessante. No caso, para cá, para nossa região, na nossa Secretaria de Saúde, principalmente daqui da minha cidade, aqui, como eu tenho mais que eu já peguei umas informações de lá, na CESPA daqui, que chega o antibotrópico e o antibotrópico laquético. Então são esses dois só que chegam aqui, porque a gente não tem acidente com cascavel aqui. Tá bom? É mais ali já na divisa com o Maranhão, no sul também do Pará, que pode ocorrer esse caso. Antielapídico. A micrurus, quando ela morde, às vezes tu é picado por uma micrurus e você nem vê que foi picado, você nem sente, tão pequeno que é o dente, você nem sente que foi picado, não fica marca nenhuma, mas porém esse daqui é o perigo, a gente não consegue entender. Você só vai entender que foi picado uma serpente se você for pegar e ver que ela te mordeu.
Mas se caso você pisar, e se tiver só de sandália, assim, no mato, uma coisa assim, pisar sem querer ela morder e você não sentir, as consequências podem ser muito ruins, porque o veneno é totalmente potente, neurotóxico. Pode chegar rapidamente, sei lá, cerca de 1 hora para a pessoa chegar a pontos sistêmicos de sintomas a levar a pessoa à morte. Então, é um negócio muito perigoso e ainda bem que é muito difícil de acontecer, porque se trata do tipo do animal, né? Da personalidade do animal e do hábito dele. Então, causa aptose pálpebra, porque mexe com o sistema nervoso, todos esses sintomas da cascavel e tudo. Pode ter complicações crônicas dos rins também. E também a falência e paralisia dos músculos do corpo em geral. Então, pode também causar lesões cerebrais, até nas sinapses. Então, o negócio é bem intenso com uma picada de coral verdadeira. Ainda mais uma Micrurus surinamense, que pode injetar uma quantidade bem expressiva por conta do tamanho dela. Beleza. Então, a gente entra num caso aqui interessante, porque é assim, cara. A gente fala de ciência no Brasil, no momento que a gente está hoje, se a gente for falar de política, que a gente vai falar muita coisa, então, o investimento em ciência para a gente entender o quão é importante. No caso de serpentes peçonhentas, o primeiro remédio moderno vindo de um veneno de uma cobra de serpente foi de uma jararaca brasileira, que é uma jararaca que eu já falei aqui para vocês, que é a Bótripsis jararaca. Esse cara aqui, ó, Sérgio Ferreira, foi formado aí na USP, em Ribeirão Preto, em 1940. Ele foi o mentor por estudar essa serpente aqui no Brasil, estudando uma molécula peptídica que poderia inibir a pressão arterial do ser humano. Só que, nesse ano que ele estava trabalhando, em 1940, ele estava fazendo essas pesquisas sobre esse peptídeo, essa molécula peptídica que tem esse efeito no nosso corpo humano. Só que esse daí era período militar. E por consequência do período militar aqui no Brasil, de ditadura, ele teve que fazer seu pós-doc, viajou e saiu por conta da ditadura do Brasil mesmo, para a Inglaterra fazer seu pós-doc. Cara, chegou na Inglaterra, ele conheceu um orientador, John Vane, que por conta da pesquisa do Ferreira, do Sérgio Ferreira, ele conseguiu ganhar o Nobel em Medicina em termos de medicamentos, de criação de medicamentos, porque ele criou um medicamento chamado de Captopril, que foi o remédio mais vendido no mundo na época. Só que, tem um porém, é aquela ideia que eu te falei em relação à pesquisa. Você tem estrutura, você tem pessoas formadas, você tem institutos responsáveis por pesquisas dentro desse assunto, é interessante. Bom, só que a gente tem que entender que essas pesquisas vão ter que ter um certo investimento. No caso das serpentes, para esse trabalho, foi gasto milhões até chegar ao medicamento final. Depois que foi descoberto o peptídeo e o efeito dele para causar pressão baixa nas pessoas, que no caso do acidente com uma Bótripsis de jararaca pode causar hipertensão na pessoa, era inviável no momento, de acordo com o gasto da pesquisa, colocar esse medicamento ainda no comércio para ser vendido. Depois, posteriormente, lá na década de 70, já uma farmacêutica pegou essa molécula peptídica e sintetizou-la para evitar que a gente usasse as serpentes, porque a gente ia ter que gastar muito dinheiro ainda com serpente para extrair veneno e fazer a liberação da molécula de peptídeo para utilizar para medicação. Então, um farmacêutico, sintetizou em laboratório esse peptídeo e conseguiu fabricar o medicamento sem precisar mais da serpente, só sintetizando aquele peptídeo específico.
isso foi, até esse momento da produção e até a sintetização desse peptídeo, gastou-se muito dinheiro, gastou-se milhões, milhões. Porém, para o mercado, para o comércio, para a demanda que tinha a população, que tem muita gente com hipertensão no mundo, rendeu bilhões de reais. Só que a gente fica indignado com isso por conta de que uma pesquisa que estava sendo elaborada aqui no Brasil, com uma espécie nativa do Brasil, teve que ser finalizada e concluída no exterior, na Inglaterra, e passada por empresas americanas, que foi a que patenteou o medicamento, que ganhou milhões, bilhões com esse medicamento no mundo inteiro. Ou seja, é meio chato a gente saber que a gente conseguiu algo daqui do Brasil e as pessoas, institutos lá fora, terem conseguido fazer esse sucesso bilionário em cima de uma pesquisa científica. Aí vai o problema. A gente aqui no Brasil tem uma biodiversidade enorme, a gente já sabe disso, todo mundo pisa e fala. A gente está vendo a nossa Amazônia ser destruída diariamente, principalmente nesse ano, batendo recorde de devastação, de desmatamento. A gente tem uma biodiversidade imensa de fungos, aracnídeos, serpentes, bactérias, plantas, e que a gente pode ter pesquisa se tiver investimento desse tipo, só que a gente não tem investimento assim para pesquisa. E fazer com que a gente gaste muito com pesquisa, sim, mas com o intuito futurista e empreendedor da pesquisa para gerar bastante dinheiro retribuído após a pesquisa. Então é legal a gente refletir sobre isso e do momento que a gente está hoje no Brasil com a pandemia e a ação do coronavírus. Tá. E aí, cara? Então eu coloquei eu tentei buscar informações sobre essa relação aqui com os casos antiofídicos para a nossa região. O que deve estar acontecendo para os casos antiofídicos, para os acidentes ofídicos aqui na nossa região, em meio de toda essa pandemia do coronavírus. Então eu fui aqui na CESP com a minha mãe, que ela trabalha lá, e fui buscar alguns dados estatísticos, eu não trouxe nada, porque eu não poderia ter trago nada, mas eu meio que fiz uma interpretação de algumas coisas que estavam acontecendo. Desse final do ano passado, do ano para cá, por algum motivo, o Ministério da Saúde diminuiu a demanda de soro para a região norte, não sei se para o Brasil todo, mas para cá, para o município aqui, Santa Isabel, que abrange vários outros municípios, Concórdia, Tomiaçu, Bujaru, São Caetano de Odivelas, Colares, Vigia. A demanda os lotes que vêm. Opa! Chega no final da palestra, tá? Tá bom, essa aqui é para finalizar. Tá bom? E a gente percebeu que diminuiu os lotes de demandas para essa sorologia, para esses acidentes. Só que, pelo que eu vi, os casos de acidentes diminuíram muito esse ano, assim com a quarentena. Isso significa que a quarentena está servindo para algumas pessoas até no campo, pessoas que precisam muito trabalhar no campo. Então, tem pessoas que estão saindo até de casa no campo e evitando os acidentes. Então, está acontecendo muito menos acidentes. E assim como o governo também está mandando muito lotes menores de soros antibotrópicos e antibotrópicos pentavalentes e antilaquéticos. Tá bom? Então, obrigado aí à UFRA, ao Museu Emílio Guedes pela minha formação e ter entrado nesses grupos de serpentes que a gente acha bastante interessantes. E espero ter passado muitas informações interessantes para vocês aí e ter retirado muitos mitos aí em relação às serpentes peçonhentas no Brasil. Valeu, Luiz. Muito obrigado, Romário. Muito boa palestra mesmo. Olha só, deixa eu só te fazer algumas perguntas que fizeram aqui no chat. Isso. A Mariana Ferraz, ela comenta que ela tem muita frequência, muito frequente contato com cobras onde ela mora. E aí ela faz uma pergunta aqui interessante, que ela pergunta se a questão
do veneno dessas cobras ser mais forte ou menos forte está relacionado com o comportamento delas. Né? Ela dá um exemplo aqui de que a bejararaca é geralmente bem mais tranquila, né? Não se move muito quando ela vê uma pessoa, né? E a Jaes pilatus é bem mais agitada. Ela quer saber se tem uma relação comportamento, grau de veneno, por aí. Tem. Na verdade, não tem nada de estudo relacionado a esse tipo de comportamento, porque assim, eu não sei identificar uma... Estão me ouvindo ainda? Sim, sim. Ah, tá. Não tem como identificar o temperamento de uma serpente. Um dia desse eu fiz um resgate aqui na minha cidade de uma serpente que não era peçonhenta, mas porém, em alguns casos, ela ataca e morde valendo. No caso dessa, era uma falsocoral. Eu peguei, ela foi muito tranquila na minha mão. Então a gente não sabe o que pode dar efeito do temperamento de uma serpente. Pode ser falta de alimento, ela deve estar com muita fome ali, ou está com muita vontade de se reproduzir, não consegue, então, sei lá, não sei se isso afeta no estresse do animal. No caso dos viperídeos, das jararacas, são animais muito agressivos. A surucucu, porém, é um viperídeo, que se você chegar muito perto, ela vai atacar, mas consideravelmente, comparando com uma jararaca, ela é muito mais tranquila. Então, na verdade, pode ter um temperamento, mas não tem nada que eu possa te dizer cientificamente comprovado o que pode acontecer. Mas em relação ao veneno, ele muda assim de acordo com o tipo de alimentação desses animais, como eu falei. E pode ser sim mais forte ou mais fraco, mas também tem a determinação do tamanho do animal e também a quantidade de veneno que ele pode injetar na pessoa. Tá bom? Beleza. Ela também faz uma outra pergunta, a Mariana Ferraz, que ela fala sobre essa questão dos acidentes, né? Quais são as principais causas dos acidentes? Porque ela comenta que o Botrópis, para ela, pelo fato de ser bem tranquilo na experiência dela, ela diz que eles conseguem até manejar o animal quando eles encontram. Né? Mas ela pergunta quais são os principais erros, acho, do contato que provocam os acidentes. O principal erro é manusear, principalmente. Porque pode ter... tem muito cara aí que é muito sensacionalista na TV mostrando, pegando jararaca na mão, assim, sem conter ela pela boca ou pelo o osso que abre a boca dela e tal. Que fica mostrando ali, às vezes passa uma pessoa ali que pode pegar ali ser o Richard daí da vida. E no caso não é assim, cara. O manuseio de serpente é só se for necessário por alguém específico, com os materiais, a pinção, o gancho e tal, porque pode sim correr o risco. A gente não sabe o que pode acontecer. Uma jararaca ela pode te dar um bote em questão de segundos você ser mordido. Não tem nem como se esquivar da mordida da jararaca. Então, para os casos que acontecem geralmente, foi o que falei, são em lavouras, pessoas trabalhando, ou pessoas revirando entulho, limpando em casa e acidentalmente sendo picadas. Então, o manuseio é totalmente, eu não recomendo de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. No máximo, chama alguém aqui, um bombeiro, uma coisa para retirar o bicho dali, ou deixa ela ir embora. Obrigado, Romário. O Obias Rodrigues, ele faz duas perguntas aqui interessantes, que até eu também fiquei curioso, que é em relação à picada da jararaca, né? Naquele veneno que é armazenado na bolsa de veneno que fica atrás da cabeça dela, no momento da picada, ela injeta todo esse veneno ou ela injeta de pouco? Né? E quanto tempo leva para... Segunda pergunta, quanto tempo leva para essa cobra reabastecer esse veneno? Cara, a gente tem que pensar assim, o veneno é feito por uma presa. É muito difícil uma jararaca se alimentar 2 vezes, é muito raro acontecer isso. Mas pode acontecer, de uma jararaca, por exemplo, se alimentar por 2 ratos num dia só. Então, ela tem um controle de injetar a quantidade de veneno específica que possa matar um roedor que ela está acostumada a comer. Então, ela vai, injeta e ainda sobra veneno para se ela tiver ainda com um pouco de apetite e acontecer de outro roedor aparecer, ela pegar também. Mas imagine só, se ela usa num só roedor,
ela não vai precisar se alimentar logo. Então, ela fica 3 dias recuperando esse veneno aí, 2 dias, 5 dias, às vezes até semanas sem usar o veneno e não precisa mais gastar. Então, acho que em um dia já dá para recuperar uma quantidade boa para injetar numa pessoa. Qual foi a outra pergunta mesmo? A questão é se quanto é o tempo que leva para jararaca produzir novamente aquele veneno que foi usado. Pois é, Tem isso pode ser em torno de um dia, 2 dias, 24 horas, né? 2 dias para repor. Beleza. A Elisane colocou um comentário aqui, que eu também fiquei surpreso, que é o fato de que ela comenta ela diz aqui que existe um remédio contra o veneno, que é bastante utilizado. Ela não colocou o nome, ele só colocou que é específico. Né? Em caso de acidentes, ele recomenda ingerir imediatamente. Você já ouviu falar sobre isso? Não ouvi nenhum tipo de remédio, porque o soro ele é eficaz contra a proteína porque ele cria anticorpos, né, para evitar que ela afete o sistema circulatório da pessoa. Mas remédio, eu não sei o que pode ser eficaz no remédio, nunca ouvi falar, não. Você pode até ir no Ministério da Saúde também, esqueci o nome da pessoa, desculpa, e verificar isso, que o tratamento é só o soro, sim, o medicamento eu não vi. Não vai pensar igual o coronavírus aí da cloroquina. Beleza, vou responder mais algumas perguntas aqui, Romário. O Douglas Vinícius, ele pergunta sobre a dentição de uma falsa coral. Áglifa. Tem áglifa, Será? tem áglifa e tem opistóglifa no caso daquela eritrolampis que eu mostrei e aquele acidente que com certeza deve ser um biólogo maluco que levou a picada de propósito para ver a reação do veneno, que tá com a mão inchada, aquela imagem que eu coloquei. Então, aquilo lá é uma coral falsa que tem dentição opistóglifa, ou seja, o dente lá na região posterior da boca, no maxilar superior. Então, é lá atrás o dente. E outras serpentes que são ágrafas também pode ser a Anilus citari, que foi até um grupo que eu trabalhei, uma falsa coral, que tem uma mordida muito forte, mas não tem inoculação nenhuma de veneno. Beleza? Então pode ser ágrafa e opistógrafa. No caso da coral verdadeira, proterógrafa. Beleza, beleza. O Douglas também pergunta aqui o que fazer se encontrar uma cobra no ambiente urbano, né? E por que elas são encontradas nesse ambiente? Aí o Douglas Boas, né? Cara, vou dar um exemplo aqui. Em Belém tem jararaca. Se tu for à noite, no caso eu já fui ali no Utinga, onde os pessoal ficam andando ali, fazendo caminhada, andando de bicicleta, você vai encontrar bastante jararaca. E ali é totalmente urbano, tá no meio da cidade. E tem a vegetação adjacente por ali. Só que, no meio, o que tem no meio da cidade? A gente produz muito alimento, a gente produz muito lixo, atrai muito roedor, muito rato. Então, mano, você só encontra jararaca gordinha aqui na cidade, porque elas estão ali por conta da alimentação. Tem muita alimentação ali, tem muito abrigo quentinho para elas ficarem e é o lugar um atrativo para elas, né? Alimentação, lugar, proteção e temperatura adequada. Por isso que elas estão ali de boa. Beleza. Só para fechar aqui, o Abias Rodrigues pergunta se uma cobra venenosa, um filhote, na verdade, ele tem o mesmo efeito, a mesma potência de veneno de uma cobra adulta? Não. Até porque o veneno, por exemplo, de uma jararaca juvenil, ela é voltada para, por exemplo, um anfíbio que é muito pequeno em relação a um roedor. Então a quantidade de veneno vai ser menor, vai ser um tipo de veneno específico para que possa ser eficaz para um anfíbio e que para a gente pode ter os edemas, pode ter, mas tipo, pode ser uma relação muito menor, com certeza. Beleza. Então, eu agradeço a tua participação, acho que foi bem legal mesmo,
esclareceu, apresentou umas informações que muitos desconhecem. Eu sou um deles. Te agradeço. A gente vai ter que encerrar aqui por causa do nosso tempo. Muito obrigado, Romário, pela participação, pela contribuição. Obrigado a todos que ficaram até o final. E vamos, que mais tarde, às 7h30, né, tem a última palestra do dia. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau.